Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos, caro amigo, a iniciar o estudo do livro de Números. É necessário que nós, neste momento, possamos fazer umas palavras introdutórias a este livro. Nós acabamos de estudar há pouco tempo o Evangelho de São Lucas no Novo Testamento. E agora estamos a começar um outro livro no Velho Testamento, que é o livro de Números. Este livro poderia ser intitulado como o livro da matemática. E a razão por que eu digo isto é que ele contém nos seus registros 2 censos. Encontramos o primeiro no capítulo 1 e o segundo no capítulo 26 deste mesmo livro, do livro de Números. Poderia ser chamado também o livro da aritmética do Velho Testamento. Aliás, este é o nome que foi dado numa tradução que é a Septuaginta. E é exatamente por esta razão que em português nós temos este livro na Bíblia com o título de Números. O tema do livro de Números é a peregrinação. É a caminhada do povo de Deus com Deus, a caminhada pelo deserto. Se nós olharmos para os primeiros livros então da Bíblia, começando no livro do Gênesis, vamos ver que Gênesis tinha a ver com o pecado do homem e as consequências dessa mesma atitude que o homem teve. A seguir encontramos a libertação do povo de Deus, isto no livro do Êxodo. Olhando para o livro de Levítico, vamos ver que o homem pode contar com o perdão e misericórdia divinos, isto através do serviço sacerdotal. E aqui no livro de Números temos o homem em marcha, um homem em peregrinação pelo deserto, tendo Deus como o seu guia. Vamos encontrar neste livro verdades impressionantes para a nossa vida prática e espiritual. Como dissemos no início dos nossos estudos, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não caduca, não perde a validade, pois foi escrita pelo nosso Pai Celestial para todos os homens de todos os tempos. O apóstolo Paulo diz isto de uma forma muito interessante no seu livro aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4. Diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se tudo o que outrora foi escrito para nosso ensino, isso inclui também o livro de Números. Ainda que muitas vezes nós achamos determinados livros mais maçudos, mais difíceis de compreender. No entanto, todos eles foram escritos para nosso ensino. Ainda este mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, e ele diz: Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. E encontramos no livro de Números muitos exemplos, lições preciosas para a nossa vida. E o meu desafio é exatamente esse: que nos próximos dias que vamos passar juntos a olhar para este livro, nós possamos retirar estas lições que são tão vitais para o nosso dia-a-dia. Nós hoje que vivemos neste século presente. O povo de Deus eram forasteiros. Eles viviam peregrinando de um lado para o outro. Mas todos nós estamos aqui de alguma maneira como de passagem. Somos talvez um pouco forasteiros nesta vida. Estamos aqui um pouco como hoje cá estamos e amanhã não sabemos o nosso futuro. Então, podemos aproveitar as lições que este povo retirou para a sua vida como peregrinos, como forasteiros que eles eram. O autor de Hebreus diz assim: Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar, que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. O apóstolo Pedro também diz na sua escritura: Amados,
exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Como vemos, todos aqueles que são verdadeiramente cristãos são desafiados a viver desta forma, como peregrinos e forasteiros. Na realidade, não podemos estar a olhar para as coisas do dia a dia como sendo coisas que vão permanecer para sempre, pois na realidade elas irão perecer. Há poucas coisas que vão permanecer para sempre, e uma delas é a vida do ser humano. Ela é eterna, a palavra de Deus nos diz isso, e por isso vale a pena investir naquilo que é eterno. Vale a pena investir no amor àqueles que cruzam connosco. Vale investir naquilo que é precioso, nas amizades e nos afetos, quer na vida familiar, quer com os nossos amigos verdadeiros. Então, investamos a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que é precioso, porque de facto nós vivemos nesta terra como peregrinos e forasteiros. Jesus Cristo disse: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Estas palavras disse Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João. Fazem parte daquela oração muito conhecida de Jesus, chamada a oração sacerdotal de Jesus. E lembramos, Ele é de facto o nosso grande sumo sacerdote. Jesus Cristo é este sumo sacerdote que está no céu e continua ainda hoje a orar, a interceder por cada um de nós. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Foi escrito também por Moisés, sendo este quarto livro do Pentateuco, porque o Pentateuco contém 5 livros, como o próprio nome indica. Quando comparamos os 2 censos que são registados neste livro de Números, vemos uma grande tragédia neste povo. Eles padeceram no deserto. Estes 2 censos registram uma diferença significativa entre o primeiro e o segundo. Há uma diferença de 1820 pessoas a menos. A ordem dada por Deus no início, logo da história da humanidade, foi: crescei e multiplicai-vos. E não foi observada durante o tempo em que o povo estava no deserto. Aliás, durante a travessia no deserto, o povo não podia viver de acordo com os princípios de Deus para a propagação da sua espécie, devido ao pecado, sabem de quê? De desobediência. O afastamento destes princípios dados por Deus levou a um decréscimo populacional. É interessante ver como as coisas estão relacionadas. Mesmo na nossa sociedade, nós podemos ver exatamente situações idênticas. Muitas vezes determinados pecados que pessoas cometem, indivíduos, populações, localidades, isso reflete-se diretamente na vida da sociedade. E nós poderíamos enumerar vários casos deste tipo. Mas vamos voltar aqui ao nosso tempo de reflexão. Nós podemos dizer que este livro de Números tem para nós grandes lições. E uma das primeiras lições que nós podemos retirar dele é que a rebelião, é que a desobediência à palavra de Deus sai muito cara. O povo de Israel, ele tinha-se rebelado, ele tinha desejado não obedecer à vontade de Deus. Deus tinha preparado tudo para que eles pudessem entrar na terra prometida. E nós iremos ver que este povo não quis receber este desafio da parte de Deus. Por isso, eles ficaram 40 anos no deserto, simplesmente à espera. 40 anos que passaram neste deserto, vagueando de um lado para o outro. É verdade que Deus estava com ele. É verdade que Deus não os desamparou. No entanto, estiveram 40 anos esperando nada. Saíram de Cades Barneia, que era a terra onde eles estavam, e após 40 anos, eles estavam novamente em Cades Barneia. Eles recusaram-se a entrar na terra prometida. E no fundo, Deus fez-lhes a vontade. Eles queriam ficar ali no deserto e Deus permitiu que eles ficassem a vaguear no deserto por 40 anos. No fundo, Deus sempre nos faz a vontade. Deus quer, de alguma forma, satisfazer os desejos do nosso coração. E Deus tinha um desafio bem maior para este povo. Tinha uma terra boa onde eles poderiam entrar, onde eles poderiam repousar. Mas o povo não quis isso. Então, durante 40 anos, eles andaram de um lado para o outro, sem chegar a lugar nenhum. Gastaram 40 anos numa jornada que poderiam ter feito em 40 dias. E foi exatamente isso que aconteceu a este povo. E
O que é que lhes prejudicou? Qual foi realmente o problema? A Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida, sabem porquê? Por causa da sua incredulidade. Iremos observar isso em pormenor ao longo do estudo deste livro. Talvez conosco acontece muitas vezes este tipo de situações também. Deus dá-nos desafios e nós ficamos incrédulos que sejam possíveis alcançar. E por isso, Deus faz-nos a vontade e nós ficamos exatamente onde nós queremos ficar. Talvez andamos a vaguear por um deserto durante anos, até que percebemos que Deus de facto é poderoso para nos fazer entrar nessa terra de descanso. Por vezes andamos num deserto de facto na nossa vida. E Deus quer nos conduzir a esse lugar de descanso, a essa terra que é boa, a essa terra da promessa. A desorientação e o vaguear sem destino, ele cai sobre todos aqueles que não creem em Deus. O homem que não tem a palavra de Deus como direção para a sua vida, ele vive a vaguear, vive sem rumo, vive sem orientação, sem alvo na vida. Por isso, muitas vezes, chega a lugar nenhum. E é por isso que muitas vezes o homem se questiona: de onde vim? Para onde vou? O que estou aqui a fazer? Estas perguntas Deus quer dar resposta. Muitas vezes elas não têm resposta porque nós optamos a não ir a lado nenhum. Mas Deus quer dar rumo à sua vida. Voltando aqui ao livro de Números, vamos ler no primeiro capítulo, no verso 1 a 3, o que a palavra de Deus nos diz. E diz assim: no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, a seguir à saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Moisés estava na tenda do encontro e o Senhor deu-lhe as seguintes ordens: façam um recenseamento completo do povo de Israel, contando e fazendo a lista de todos os homens, um, por famílias e clãs. Com a ajuda de Arão, deves recensear todos os homens de mais de 20 anos, aptos para o exército. Vemos aqui que o povo de Israel se encontrava no deserto do Sinai. E este levantamento do número da população tem em vista a guerra, tem em vista a preparação de um exército. Certamente Israel iria ter que passar por situações deste tipo, e eles deveriam estar preparados para esses eventos. Era de facto um caminhar que iria ser doloroso, este do deserto. No livro do Gênesis, nós vamos encontrar os filhos de Israel ainda de uma forma embrionária, ainda às costas do seu pai Abraão, que deu origem a esta grande nação. No livro do Êxodo, vamos encontrá-los já no Egito, junto aos fornos quentes, fabricando tijolos para a construção das cidades egípcias. Para o Egito chegaram cerca de 70 pessoas, mais ou menos, e de lá saíram alguns milhões. Foram submetidos à escravidão, sofreram durante décadas. No livro, no entanto, do Levítico, nós vamos encontrar um povo diferente, um povo em torno de um tabernáculo. Um povo que estava envolvido na adoração a Deus. O tabernáculo era exatamente este local de encontro. Deus deu este espaço ao povo para que o povo percebesse que deveria viver uma vida intensa com Ele. Deveria estar ligado a Deus. A sua vida deveria ser, de alguma maneira, relacionada tão intimamente com Deus que aquilo que eles faziam era uma consequência dessa relação com Deus. O povo vivia, podemos dizer, em torno do tabernáculo. O serviço do sacerdote foi então estabelecido e o povo recebia a visita de Deus com manifestações incríveis de amor e de poder. Isso acontecia praticamente todos os dias, quer através da alimentação que eles recebiam de uma forma miraculosa, quer através do cuidado que Deus tinha para com o povo. Vemos também que no livro de Números vamos encontrar este povo caminhando pelo deserto. Visto por um outro ângulo, poderíamos dizer que o livro do Gênesis poderia ser olhado como a chamada de Deus. Deus chama a Abraão e estabelece com ele um pacto, uma promessa. No livro do Êxodo encontramos o Cordeiro que derrama o seu sangue para a redenção dos pecados do povo. É instituída neste livro do Êxodo a Páscoa. É lá que é estabelecida. Ela anunciava a salvação e a libertação do povo. O perdão é obtido através do derramamento do sangue do Cordeiro. E por isso eles recebiam o perdão dos seus pecados. No livro de Levítico, vemos o trabalho realizado no santuário. É um serviço de adoração a Deus. Um serviço de uma vida separada
para adorar a Deus através da oração, através do conhecer intimamente a Deus. E isso passava-se acima de tudo no coração de cada homem. É o culto que tem um lugar muito importante na vida do povo de Israel. Essa, no fundo, é a razão de ser de cada um de nós, de ter uma vida espiritual significativa, que responda às nossas realidades, que responda às nossas necessidades diárias. E finalmente chegamos ao livro de Números, onde encontramos o recenseamento do povo. O homem procurando recursos humanos. Para quê? Para fazer a guerra, para se preparar, para se defender. Neste livro vamos encontrar muitas histórias de guerra, histórias de bandeiras e estandartes, histórias de acampamentos e lutas. Estes são os factos da vida do povo de Israel. Estão cheios de lições também para nós, para a nossa vida. Certamente nós vamos poder aprender tremendas verdades espirituais quando olharmos para a nação de Israel. Talvez vamos constatar que não somos assim tão diferentes deste povo. Talvez não somos assim tão mais obedientes do que eles. Se calhar somos ainda mais desobedientes. Nós sabemos que ao longo da história, a palavra de Deus, a Bíblia, tem sofrido grandes e variados ataques. Ao longo de anos, pessoas incrédulas querem destruir, querem fazer as pessoas desacreditar da palavra de Deus, da Bíblia. Guerras têm sido feitas contra este livro. Porém, a própria sobrevivência da Bíblia ao longo dos séculos mostra exatamente como ela é um livro de autenticidade divina. A Bíblia continua de pé, com uma força invencível. É como se uma bigorna que está a esmiuçar o martelo que bate contra ela. O poder da palavra de Deus diante daqueles que a querem destruir confirma aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vemos como esta palavra, ela continua hoje a ser uma palavra efetiva e eficaz para o nosso dia. E aqui vamos encontrar o povo de Israel no deserto e tem ao seu lado o tabernáculo. Deus, neste tempo, falava ao povo do tabernáculo. E nós podemos ver como Deus vai então mandar o povo fazer um censo. Dá orientação a Moisés e a Arão para fazer exatamente esse censo, para saber o número daqueles que poderiam lutar, que são capazes de participar das guerras. Estamos lembrados de que quando o povo estava no Egito, foi Deus quem lutou diretamente pelo povo. Deus defendeu o povo e os libertou. Agora, o povo terá de lutar para se defender. Deus estaria presente nessas batalhas, mas agora eles tinham de se esforçar, eles tinham que se defender nessas lutas. E no fundo isso leva-nos a pensar que muitas vezes nós, nesta vida, também temos de nos defender, temos de nos proteger. Na realidade, vivemos numa sociedade em que mais parece uma batalha do que outras coisas. E às vezes parece que, de facto, nós estamos envolvidos numa batalha. Não contra pessoas, não contra os nossos amigos ou vizinhos, não é isso. Mas muitas das vezes estamos numa batalha contra sistemas de valores, contra situações que colocam em xeque princípios importantes da vida, princípios como a verdade, princípios como a honestidade. Quantas vezes nós não temos que lutar contra esses princípios para que eles permaneçam, para que eles fiquem firmes. Às vezes sentimos que as pessoas querem derrubar estes princípios. Dizer, uma mentirinha não faz mal. Se nós enganarmos este ou aquele, omitindo isto ou aquilo, não irá, causar muito dano. E eu creio que aí nós temos que defender a verdade. Não podemos permanecer numa situação de indiferença. Não podemos fingir que não assistimos às coisas. Temos de tomar uma posição. E devemos, de facto, lutar aí para que a verdade seja estabelecida, para que a honestidade seja vivida, para que as pessoas possam viver de uma forma íntegra, amando aqueles com quem cruzam. No fundo, nós somos exortados por o próprio Deus a lutarmos com armas de Deus, não com armas de fogo de forma alguma, mas com armas de Deus, que é a oração e é a Bíblia. Essas são as verdadeiras armas com as quais nós podemos lutar. O livro de Efésios, no capítulo 6, ela diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então a palavra de Deus deixa-nos claro que a nossa luta não é contra pessoas de forma alguma. A nossa batalha trava-se a nível espiritual. E é exatamente por isso que nós necessitamos tanto de Cristo, pois só Cristo pode trazer para nós a vitória final. E é a paz de Cristo que nos garante todas as vitórias nesta luta espiritual. Voltando ao livro de Números, no capítulo 1, o verso 4 diz: "E devemos chamar para vos ajudar nesse trabalho um chefe de família para cada tribo." Deus vai então organizar este censo. Vai mostrar que ele deve ser feito de uma forma ordeira e organizada, chamando para isso cada chefe de família. E o verso 16 diz: "Todas estas que foram escolhidos eram chefes de famílias e também chefes militares de Israel. Moisés e Arão colocaram ao seu serviço aqueles homens que tinham sido designados, mandaram reunir toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês e fez-se uma lista por famílias e clãs de todos os homens que contavam mais de 20 anos." Notamos então que Deus está a organizar o seu povo no deserto. O povo não quis contar depois, mais tarde, com a presença de Deus para conquistar a terra prometida. Sabemos que eles tinham saído do Egito como um grupo de escravos mal organizados e estavam completamente desorientados. Moisés era verdade que era o seu líder, mas era necessário agora organizar o povo de Israel para as dificuldades que eles iriam enfrentar no seu dia-a-dia. Nós temos que, de facto, ver que Deus está preocupado em colocar o povo de uma forma defensiva, para eles se defenderem dos ataques dos povos que os rodeavam. Deus estava preocupado com o seu povo, para que eles pudessem permanecer, pudessem ficar guardados. O povo de Deus é, de facto, algo que Deus tem como importante. É por isso que Deus olha para cada um de nós como seu povo e cuida de nós. Ainda hoje, nós podemos ver esse cuidado de Deus no nosso dia-a-dia. Não tanto numa organização deste tipo, mas no cuidado que Deus faz, nas nossas coisas simples, no nosso comer e no nosso vestir, quando Deus cuida de cada um de nós, com todo o cuidado, com todo o pormenor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.